Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal Tabuleiro. Esse vídeo vamos falar de inflação. Bom, posso dizer para vocês que esse é um dos assuntos assim que mais me incomodam do ponto de vista aqui, tanto profissional, né? Sou um profissional do mercado financeiro, quanto do ponto de vista pessoal. Quando eu vou no mercado fazer minhas compras, eu sempre fico me questionando se os dados que a gente vê hoje saindo de forma oficial são de fato reais, né? Se aquilo que a gente vê, né, nos dados do IBGE, nos dados que saem oficialmente, não é de hoje que eu me questiono isso, se isso eu posso levar como base, inclusive, para os meus investimentos, para minha, né, para minha vida e para os meus clientes. Então, pô, o que eu estou comprando hoje, o meu custo de vida nos últimos 12 meses subiu apenas 4,4%, que foi o que o IBGE divulgou a semana. Até vou botar na tela aqui, até para a gente ter um parâmetro de comparação. Nessa semana aí saiu, né? Então, os dados atualizados, os últimos 12 meses, a inflação acumulada é de 4,44, inclusive acelerando um pouco em relação a dezembro. Foi um mês de janeiro que, historicamente, foi baixa a inflação, foi 0,33, mas no agregado do ano, notem que a gente tem aí 4,44 nos últimos 12 meses. 4,44, levando em consideração que a nossa taxa de juros está em 15%, isso é muito alto. Se a gente pegar lá em abril, né, a inflação era 5,53, teve uma pequena queda de 1% mais ou menos, só que no atual patamar de juros real que a gente tem, que é a taxa de juros básica, que está em 15, menos a inflação, a gente está falando de um juros real de 10%, isso é altamente proibitivo. Tanto que a gente tem visto aí, né, pessoal, classes de ativos mais tangíveis, como os imóveis, caindo de preço, o acesso ao crédito pela pessoa comum, né, pelo consumidor de fato desse tipo de produto, está muito ruim e extremamente caro. Então, uma parte da economia vem desacelerando de forma muito forte, tá? Mas voltando ao assunto aqui, que é o principal, o que que a gente tem visto em relação à inflação? Eu estou fazendo um paralelo aqui, lá da época do governo lá da Dilma, né, principalmente do segundo governo dela, 2014, 2015, 2016, eu lembro de um sentimento, e eu quero saber de você, se você também se identifica com esse sentimento aqui. Um sentimento até de, cara, de dor, de incômodo, de ir no mercado e ver que o poder de compra tem diminuído. Antigamente a gente comprava X coisas com X valor. Agora a gente sai do mercado com uma sacolinha na mão e gastando a mesma coisa que a gente gastava para, vou usar o termo aqui, encher o carrinho de compras há 10 anos atrás, 12 anos atrás. Só que o grande ponto é as janelas pequenas, janelas de 2, 3 anos. Eu me lembro que lá, então, nesse período, 2014, 2015, a gente ia no mercado e as coisas não paravam de subir de preço e a inflação era alta, mas não correspondia com o que a gente via, né, de fato se manifestando. Agora, gente, eu tô com a mesma sensação. Me comentem aí, por favor, se você também tá com a sensação de ir no mercado, ficar com incômodo, dizer, putz, mas cara, eu tô gastando tudo isso e olha o que eu tô levando para casa. Então, o que eu quero dizer aqui? Que a percepção da população não é de que a inflação seja apenas 4,44. E a mesma coisa é o PIB, né? E até houve uma polêmica na semana passada, a Band, outros canais falaram que alguns servidores do IBGE foram exonerados por estarem, né, indo contra uma pressão que foi feita para mudarem ou modificarem ou influenciarem dados que deveriam ser exatos, né, do PIB brasileiro. Então, da mesma forma como eu vejo hoje o Brasil falar em crescer 2,5%, 3% ao ano, pelo que eu olho nos meus clientes, que eu olho nas minhas conversas, eu também não enxergo isso. Tá, e aí tem uma explicação, né? Hoje, o PIB brasileiro, uma parte, né, muito relevante que tem trazido esse crescimento, são gastos públicos e um consumo, infelizmente, muito artificial, um consumo, né, baseado em dívida, baseado em crédito que não é um crédito saudável. Que, de novo, a gente viu lá naquele período de 2013, 2012, até 2014 ali, né? Com alguns incentivos de consumo que foram muito prejudiciais, que trouxeram inflação. Então, olha aí, a gente está falando de inflação ainda alta, muito próximo do teto da meta, com uma taxa de juros altíssima. Por que isso? Incentivo ao crédito inadequado, um crédito tóxico, que a gente chama. Então, o consumo das famílias e o gasto público tem inflado também o nosso PIB, isso é matemático, mas ainda assim
há uma suspeita, há uma conversa, até já há alguns canais que estão dizendo, não, isso não é verdade, o sindicato lá disse que não teve pressão. Ok, tudo bem, mas há um incômodo. Mesmo assim, estão falando que há um incômodo de como o IBGE está sendo conduzido hoje. Então, esse vídeo aqui é um vídeo quase que de desabafo para entender o que você, né, tem percebido hoje, qual é o sentimento que você tem quando você vê os preços do mercado, vê os preços das coisas do nosso cotidiano não parando de aumentar. Eu lembro de restaurantes que há 2 anos atrás, vou chutar números aqui, um almoço numa área executiva tu comia por 30, R$ 32. Hoje dificilmente tu encontra um restaurante por menos de 48, R$ 50. Então, olhem, gente, isso não é 4%. Isso é muito mais. Isso é muito mais. Então, assim, eu dei um exemplo aqui que acaba tendo no meu dia a dia. Mas com certeza você tem vários outros exemplos. Se vocês quiserem trazer isso aí também, acho que enriquece o debate. Então, o vídeo aqui é um vídeo bem objetivo, bem claro, quer trazer essa reflexão. Me respondam duas coisas nesse vídeo. Se vocês acreditam que os dados do IBGE, esses 4,44, são reais, e qual o sentimento que você tem hoje quando você vai ao mercado e fazer compras. Então, acho que essas duas reflexões vão trazer muitos insights aí para a gente conseguir, né, evoluir nesse assunto. E aí, com o passar do tempo, com os vídeos forem evoluindo, eu vou trazer mais detalhes, né, de como a gente pode metrificar a inflação, e isso é importante, tanto, né, para quem planeja o seu orçamento mensal familiar, quanto para o investidor que precisa alocar o seu capital, se proteger da inflação. Tem gente que ainda não entende a importância de se proteger da inflação e fazer seu capital render de forma real, real, tá, pessoal? Porque isso é uma coisa muito importante. Uma coisa é olhar o valor nominal subindo, outra é o poder de compra. Afinal, investimento é abrir mão de um poder de compra no valor presente, ou quanto que eu posso comprar. Eu tenho uma nota de R$ 100. Quanto de coisa que eu posso comprar com essa nota de R$ 100 hoje? Beleza, eu estou abrindo mão de comprar esses bens no presente hoje por um poder de compra maior no futuro. Aqueles meus mesmos R$ 100 que eu apliquei, eu deixei investido daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, eles têm que comprar mais produtos do que eles compram hoje. Isso é investimento, é aumentar o poder de compra ao longo do tempo. Então, vamos fazer essa reflexão aí. Quero ver o que vocês vão trazer de respostas aí para essas duas questões que eu coloquei. Se os dados do IBGE estão corretos e se de fato o sentimento de vocês aí quando vocês vão no mercado é parecido com esse meu que eu relatei aqui hoje. Grande abraço e até o próximo vídeo.